tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton, sou consagrado da comunidade católica Shalom, né? Comunidade Aliança, dá pra ver pelo tal. Sou consagrado há 5 anos, graças a Deus, renovei meus votos ontem, dia 30 de março, então rezem por mim para que eu seja fiel até o fim. E a Cleusa me pediu para falar um pouco sobre o celibato na comunidade de Aliança. Eu gostaria muito de estar aí presente, mas eu vou estar em um retiro esse final de semana para discernimento das promessas definitivas, né? Então eu não vou poder estar aí, infelizmente. Mas, assim, o que eu tenho a dizer sobre o meu discernimento é muito simples. Inclusive, né, como comunidade Aliança, estou no meu trabalho. Pensei aonde eu poderia gravar esse vídeo e nada melhor do que gravar no meu ambiente de trabalho durante o almoço. Por que não, né? Porque é o ambiente onde eu exerço o meu ser Shalom durante boa parte do meu dia, né? Durante boa parte do meu tempo. 8 horas do meu dia eu exerço o meu ser Shalom aqui e o meu celibato, consequentemente. Para explicar um pouco, né? Quando Deus começou a mexer sobre o celibato na minha vida, na verdade, sempre foi mexido por Deus de uma forma ou de outra. Mas, para vocês entenderem um pouco do processo, perdão, tá? Porque eu tô gravando pelo celular, vai ficar um pouquinho torto, talvez, tá? Com alguns defeitos, mas vocês acolhem, tá? Por favor, de coração. Mas, assim, né? No meu discipulado, Deus já começou a falar sobre estado de vida, que nem mexer no estado de vida. Mas, na verdade, ele começou um processo dentro de mim de reconciliação com os outros estados de vida, primeiramente, né? Então, eu fui atrás, né, para conversar com sacerdotes da comunidade, eu fui atrás para saber como seria um sacerdote da comunidade Aliança, como seria estar no seminário diocesano, como ser na Aliança. Eu fui atrás disso, né, para saber todos os pontos. E Deus quis mexer também com a questão do matrimônio na minha vida, né? Então, um pouco antes de eu ingressar no discipulado, eu comecei a namorar dentro da comunidade com uma pessoa também que hoje ainda também é consagrada. E tudo assim orientado por Deus, né? Deus falou na sua palavra, Deus confirmou nas formações pessoais e comunitárias. Nós caminhamos tudo direitinho e namoramos. É um namoro muito bom, um namoro muito santo, graças a Deus, que foi me ajudando a ver muitas coisas na minha vida, foi me reconciliando com muitas coisas, né? Com vários aspectos da minha vida. Porque, na verdade, muito antes eu olhava o celibato, antes, né, de namorar na comunidade, eu olhava o celibato como uma fuga, né, já que eu não me encontro, né, porque o meu namoro na comunidade foi o primeiro namoro na minha vida, né, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E eu falava, já que eu não namoro, já que não encontro uma pessoa, né, a Maria, a Sara, como vocês quiserem chamar, já que eu não encontro, né, minha vida tem que ser o celibato, né, fazer o quê, né, vou viver sozinho, não sei o quê, mas tinha muito de autoestima, de baixa autoestima nesse discernimento, muito mesmo. E diante do namoro, né, primeiro quando Deus tocou, eu não quis acreditar, mas depois eu fui percebendo toda a condução de Deus. Deus foi confirmando. E assim, eu namorei sem naquela questão assim, eu sei que é celibato, mas vou namorar porque Deus está mandando. Não, né, eu vivi sim o sentimento, vivi sim toda uma questão de apaixonamento,
de querer estar com a pessoa, de namoro mesmo, né? Não foi uma fuga do celibato. Não, na verdade houve o sentimento, sim. Um namoro muito santo, né? Que graças a Deus, hoje nós somos amigos, nós convivemos muito bem. Um namoro muito santo, né? Muito de Deus, que me levou a refletir sobre várias coisas. Por exemplo, eu vi que eu poderia sim, né? Ser um bom homem de casa, um bom dono de casa, um bom marido, um bom esposo, um bom pai, né? Que eu poderia sim, com toda certeza, né? Namorar, casar, ter filhos, constituir uma família, né? Então, dentro do namoro foi se reconstruindo todas essas coisas na minha vida, foi me reconciliando com todas essas coisas. Só que após 3 anos, né, de namoro, aí eu fui percebendo a condução de Deus. Deus começou a tocar, né, na minha vida sobre o celibato, começou a retocar, se é que pode-se usar essa palavra para isso. Mas Ele foi tocando novamente sobre esse assunto. E eu fui percebendo um movimento no meu coração, né, que dentro de mim, na verdade, todo o tempo que eu namorei, por mais que eu lutei sim, né, para ser um bom namorado, para viver um namoro santo, e foi um namoro santo, falo novamente, mas eu fui percebendo que dentro do meu coração eu não conseguia dar uma exclusividade para minha namorada. Eu não conseguia, né? Não, por mais que eu lutasse, eu não conseguia dar uma exclusividade, exclusividade própria do matrimônio, do namoro, né? Dar uma exclusividade no seu coração para uma pessoa. E eu fui percebendo que eu não conseguia. E eu levei isso para oração, para formação, né? Fui atrás de várias coisas, achando que alguma coisa estava errada, que talvez seria a minha história, que estava muito confusa, né? E assim eu fui percebendo que na verdade não, né? Na verdade eu fui percebendo que o meu coração não consegue dar exclusividade para uma pessoa. Era tão engraçado que assim, como comunidade de aliança, nós temos vários compromissos na comunidade, né? E tinha o dia que nós marcávamos para ir, né? Para namorar, para passear, para se conhecer melhor, para essas coisas, né? De namoro. Só que muitas vezes acontecia, por exemplo, um filho meu, filho espiritual, claro, né? Me ligava e falava: Cleiton, por favor, eu preciso conversar muito com você, eu preciso que você reze por mim, tá acontecendo muita coisa, não sei o que, não sei o que. Por favor, você pode... No dia que era marcado pro namoro, e eu não hesitava. Eu falava: não, filho, vamos, né, vamos marcar. Desmarcava com a minha namorada, ela é uma santa, viu? Por me aguentar com isso, é muita santidade, mas ela me aguentou. E eu ia dando essas prioridades, sabe? Mas eu não percebia, achava tudo muito normal. Eu falava, né, eu sou Shalom. Se eu sou Shalom, sou chamado a ofertar na minha vida. Então, qual o problema? E realmente não tem problema, mas eu fui percebendo que, na verdade, isso mostrava que o meu coração não dava prioridade pro namoro. Então, eu fui percebendo, assim, até mesmo para partilhar um pouco melhor e até para entender, né? Nesse período eu tive um problema muito grave, né? Tive estafa, né? Estafa mental, por causa do trabalho, não por causa do namoro, tá, gente? Isso é pra deixar claro. E fui fazer terapia, né? E na terapia foi me ajudando realmente a me reconstruir em muitos pontos. E nisso eu fui percebendo, né, os movimentos do meu coração, que realmente eu não dava exclusividade para o namoro, mas é porque eu queria ofertar de outra forma. Eu queria me ofertar, eu gostava daquilo, eu gostava de estar ali acompanhando
buscando, pastoreando, de ofertar a minha vida na obra. Não que todo celibatário tem que ser pastor ou formador, não é isso. Mas esse movimento dentro do meu coração foi me fazendo perceber que o meu coração queria estar na obra, queria se ofertar mais. Eu fui percebendo que a oferta que eu queria não condizia com o matrimônio. Não condizia. Por exemplo, coisa boba, né? Eu falava assim, isso pra mim eu tenho como grande valor. Eu falava para os meus filhos espirituais, olha, se você estiver passando por alguma coisa, alguma situação, mesmo que seja 3 horas da manhã, pode me ligar, né? Porque eu me ofertei para isso, minha consagração para isso. E eu sempre fazia, né? Muitas vezes eu atendia o telefone 3 horas da manhã e sentava na cama e vamos conversar aqui, vamos rezar juntos o que está acontecendo. 3, 4, 5 horas da manhã, muitas vezes, 2 horas da manhã, isso. E até hoje muitas vezes acontece, porque o celibatário acolhe a humanidade como seus filhos, né? Então, e isso pra mim é um valor, sinceramente falando, né? Pra mim, pessoalmente, não tô falando como estatuto, nem como regra de vida para o celibatário, né? Mas para mim, pessoalmente, isso tem valor. Eu fui percebendo que esse valor, se eu vivesse matrimônio, não daria. Como que... Claro, né? O matrimônio tem que se ofertar, não tô falando isso, que eles se ofertam menos. Mas algumas coisas eu fui percebendo que a oferta que Deus me pedia não cabia. Porque eu deveria sim dar uma atenção maior para o matrimônio, se fosse o caso. Deveria dar uma atenção para minha esposa, para filhos, para casa. E a oferta que Deus me pedia não cabia. Não sei se está dando para entender, né? Mas é que para mim às vezes é tão claro que eu vou falando como se todo mundo entendesse. Mas creio que vocês entendem, né? Eu fui percebendo esse movimento e fui treinando um discernimento, né? E diante desse discernimento, Deus foi dando muitos sinais. Passei 3 meses, né, nesse discernimento para terminar o namoro mesmo, né, diante dos formadores, com a minha namorada. Foi um processo muito difícil, porque eram 3 anos, né, não eram 3 meses nem 3 dias, foram 3 anos de namoro. Mas, assim, eu fui trilhando este caminho com muita certeza da voz de Deus, sabe? Deus ia conduzindo de uma clareza, mesmo em meio à noite, mesmo em meio às dores, assim. E eu fui realmente percebendo, assim, a mão de Deus. E Deus foi me fazendo lembrar de muitas coisas, muitos sinais que Ele ia dando. Ele me fez relembrar de muitos fatos na minha história, na minha vida, que, na verdade, depois que eu discerni tudo, hoje é o meu 3º ano, né, no celibato, graças a Deus. Mas eu fui percebendo que eu sempre me relacionei com as pessoas e com as coisas como celibatário, sempre. Hoje eu digo, né, eu sou celibatário há 34 anos, que é a minha idade. Sou celibatário há 34 anos, não sou há 3. Porque eu sempre me relacionei com as coisas, com as pessoas, com as situações como celibatário, mas eu não percebia. E também é tudo muito novo, né? Celibatários da comunidade Aliança. É muito novo, né? É uma novidade muito grande. Então Deus foi dando todo esse direcionamento, toda essa graça de eu perceber os sinais na minha história, na minha vida, na minha infância, que aí se eu for falar todos, a gente vai ficar aqui a tarde toda e eu não vou poder, não vai caber nenhum vídeo, né, que são muitos detalhes, assim. O que eu digo pra vocês é que se é o celibato, vocês vão perceber que ocorre tudo, toda a sua história estava, assim, realmente... como se eu posso dizer, firmada na vontade de Deus, que Deus coloca desde sempre, né? O celibato para aqueles que são chamados a isso. E fui para o retiro, né, de discernimento em Fortaleza, que quando eu fui fazer não teve aqui. Então vocês têm uma graça, viu? Agradeçam a Deus.
foi muito bom, Deus confirmou e eu fiz os meus votos no celibato dia 26 de janeiro de 2014. Com grande alegria. Mas para ser um pouco mais direto, né, sobre o celibato na comunidade Aliança. Como eu disse, é tudo muito novo. Para as pessoas e até mesmo para alguns membros da comunidade, é até engraçado. Mas é mais fácil de se aceitar um celibato da comunidade de vida por causa de algumas mentalidades erradas, né? De comunidade de vida já ofertou a vida mesmo, né? Então, por que, né? Se celibatário. Agora, quando, pelo menos para mim, eu acho que vários da comunidade de Aliança aí pelo Brasil, pelo mundo, talvez possam confirmar. Mas é encarado como uma grande loucura. Irmãos não compreendem, alguns, claro, né? Não são todos. Graças a Deus tive apoio de muitos irmãos, mas alguns não concordavam. Principalmente porque eu namorava, né? Ainda era um namoro muito santo e todo mundo olhava bem. O povo chegava e falava: Cleiton, eu rezei, Deus falou que você vai casar daqui a 1 ano, que vai ser um namoro muito bom, não sei o que você vai dar. Nossa, cada profecia que me davam que eu ia casar, que sonhavam, não sei o que. Ave Maria. Mas é porque era um namoro bom, era um namoro de referência, graças a Deus. E falar para as pessoas que você vai ser celibatário muitas vezes é visto como uma fuga. É do que você tá fugindo. Como já me falaram. Uai, só porque não deu certo com uma quer dizer que não vai dar certo com nenhuma. Vai aparecer uma Sara, uma Maria aí na tua vida. Fora outros termos usados, né, pelas pessoas no mundo que não convém dizer aqui. Mas dizendo bem isso, né? Vai dar certo. Não, você vai arrumar outra pessoa, não sei o que. Eu falei, gente... Entendam que foi uma escolha minha. Claro, é a vontade de Deus, né? Deus escolhe, mas eu escolhi fazer a vontade de Deus, sou muito feliz. Mas para um mundo hipererotizado como o nosso, estar como comunidade de aliança e dizer eu sou celibatário, eu não vou ter relacionamento afetivo, sexual com ninguém, que eu me dou a todos, e as pessoas olham e falam assim, é loucura. Deixa ver, vai aparecer uma pessoa, vai seduzir, ele vai, né? Que isso, uma pessoa tão jovem como eu, que eu sou, né? 34 anos, com essa carinha de 26, só que não. Mas as pessoas encaram como uma loucura. Mas eu vejo que, na verdade, o celibato é um grande testemunho para o mundo, um grande testemunho. Nesses 2 anos, né, indo para o 3º agora, de celibato com comunidade de aliança, que eu posso dizer e eu afirmo, diante de um celibatário, ninguém fica indiferente. Não fica. Ou reagem bem, ou reagem mal, mas reagem. Todo mundo reage diante de um celibato, porque hoje se é pregado que você precisa ter alguém, que você precisa se relacionar, que faz parte do constituir o homem se relacionar, e tantas outras besteiras que a gente ouve por aí que são mentiras, né, que não são nada comprovados, e a gente ouve por aí. Então é uma grande loucura. Mas eu vou vendo assim que, na verdade, inquieta muito as pessoas. Quando alguns, né, aqui da escola, quando vão descobrindo, como eu trabalho numa escola, então ano a ano vai mudando de professores, às vezes mudam os funcionários, aí quando eles sabem que eu sou celibatário primeiro, meu Deus, mas é pra sempre? Eu já olho assim... Olha, o meu desejo é que seja para sempre, sim. Ah, não, eu vou rezar por você.
eu dou risada e vou falando, né? Eu falo pra pessoa, não precisa rezar, que Deus já fez a vontade dele, Deus já venceu. Já venceu, não tem mais o que ser vencido aqui, né? Claro, tem muitas coisas, né? Mas diante do celibato ele já venceu. Mas o mundo, meus irmãos, ele se escandaliza porque o mundo está escravo do sexo, da pornografia, do sensualismo. O mundo não acredita que um homem possa se relacionar com uma mulher só com uma amizade, né? Não acredita que possa ter um relacionamento sem interesses sexuais. O mundo não acredita mais que nós possamos viver a castidade. Não acredita. Então, quando você fala que você fez votos no celibato, se escandalizam. Alguns duvidam, provam. Assim, nunca aqui na escola eles tentaram assim muitas vezes provar, querendo dizer assim, né, eu vou fazer alguma coisa, assim, nunca foram além não, graças a Deus, porque eu já dou uns cortes logo, né? Porque se não der, a pessoa não te respeita, mas dou uns cortes pra evangelizar, se é que existe isso. Mas realmente escandaliza. Mas é porque é o Evangelho, né? Queria até ler para vocês a leitura do Evangelho que fala sobre isso, né? Que está lá em Mateus 19, 12, que fala: com efeito há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então é o chamado de Deus, né? Jesus inaugurou o celibato e nós, eu digo principalmente para a comunidade de aliança, mas para a comunidade de vida também. Mas nós, a comunidade de aliança, nós somos uma grande profecia para o mundo com o celibato. Se Deus te chama, vá, acredite, é possível, é possível. As pessoas não acreditam, mas o seu testemunho arrasta, viu? Arrasta as pessoas tocam realmente em Deus, começam a acreditar em Deus a partir do seu celibato, é verdade. Tantas pessoas que procuram conselhos, procuram saber como se portar por causa do celibato. Quantos? E quantos filhos Deus vai nos oferecendo, nos dando, né? Aquele evangelho de que quem ofertar pai, mãe, filhos, filhas, por causa de mim receberá 100 vezes mais, é real. Acho que 100 vezes mais, talvez Jesus falou assim para não assustar, porque eu acho que é uns 1000 vezes a mais, muitas vezes, né? Mas Deus vai confiando e você vai vendo que o seu celibato diante de Jesus, você vai ofertando, e Jesus vai dando uma graça de fecundidade que você olha e fala, realmente não é por mim, não é por mim. Nos relacionar com Jesus como esposos toca os corações, toca, mexe, evangeliza. Se dizer que você é celibatário, talvez seja a forma de dizer, né? Aquela evangelização por uma pessoa, evangelizar uma pessoa por dia. Dizer para uma pessoa, não vou casar, eu vou ser celibatário, não sou solteiro, sou celibatário. Eu vivo para a obra, eu vivo para Jesus, eu vivo a castidade. Então, meus irmãos, de forma muito breve, né? Eis-me aqui, eis o meu testemunho pobre, mas é o que eu tenho para te dar hoje. Contem comigo com as minhas orações. E principalmente homens, por favor, não tenham vergonha de assumir o celibato, né? Nós homens fomos criados, eu sei disso.
Fomos criados para ser os homens da casa, os pais de família, os que tem que ter muito filho e tem que constituir família e tem que ter uma mulher. E a gente sabe que até mesmo a sociedade, quando olha um homem que não casou e não se relaciona com ninguém, a gente sabe que é desconfiado da nossa sexualidade. Mas isso não importa. Não importa, não importa, não importa. O que importa é que Deus toca até mesmo essas pessoas, porque elas vão vendo que a gente se mantém fiel e que não é nada disso. Evangeliza. Homens, tenham coragem de abraçar o celibato. Se você é chamado a isso, vai te plenificar, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Não é fuga, não é fuga. Não é decepção consigo mesmo nem com os outros. É uma decisão. Então tenham coragem. E, por favor, vamos, homens, assumir para eu ter mais homens para partilhar sobre o celibato aqui no Sudeste, no Sul, por favor. Já tem alguns irmãos, é verdade, mas vamos nos unir mais, vamos dar mais testemunhos, né? Mais testemunhos como homens de viver o celibato. Contem comigo, disponho, né? Tem o meu Facebook, tá lá, Cleiton Fernandes Baldi, tá? Cleiton se escreve com AY, tá? CLAYTON de navio, Fernandes. Se quiser me adicionar lá pra gente conversar, né? Pode adicionar, que a gente partilha melhor, porque às vezes no pessoal a gente consegue tocar mais. Não só os homens, mas as mulheres também, tá bom? Porque nem o meu Facebook é meu, na verdade, né? Tudo é para evangelizar e tudo é para a obra. Então, contem comigo, contem com as minhas orações. Tenham coragem, que vale muito a pena. Tá bom? Shalom. Deus os abençoe e bom retiro para vocês.